Olá, tudo bem? Como você está? Pronto para mais um devocional nesta manhã? O nosso devocional de hoje tem o tema Vencendo o Pecado. E o texto que nós vamos utilizar nesta manhã é Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A pergunta que fica em nossa mente é como que a gente pode vencer o pecado e ainda assim andar em santidade? No texto de Tito, nós vemos que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, a única forma de nós andarmos em santidade e vencendo o pecado é através da graça salvadora do Senhor. E que graça é essa? O que é graça? Nós já falamos sobre a graça num outro devocional. Graça nada mais é do que um favor que nós não merecemos. O amor de Deus, o sacrifício de Jesus, tudo isso é graça. E Deus nos deu sem mesmo nós merecermos. Além de nos salvar, essa graça, conforme o texto diz, ela diz assim: e educando-nos. A graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, além de nos salvar, essa graça nos ensina a andar em santidade. O que nos impulsiona a viver piedosamente é entender o amor de Jesus por nós. Então, nós precisamos entender essa graça que nos ajuda a andar em santidade. E aí eu vou contar uma história que o pastor Douglas Gonçalves conta para exemplificar essa graça de uma forma que ele entendeu melhor. Ele diz que ele tinha um amigo, um pastor chamado Paulo, que veio de Bragança Paulista e pediu que a pregação dele fosse filmada e que o pastor montasse um DVD para ele, depois de ter filmado. E aí, essa mensagem foi gravada, o pastor Douglas se comprometeu em fazer o DVD, mas ele não conseguiu colocar essa tarefa dele de fazer esse DVD na sua agenda normal, natural, porque ele não tinha tratado aquilo como uma prioridade. E aí ele foi adiando para realizar, e chegou ao ponto dele ter adiado essa tarefa por uns 3 meses. E nesse período ele acabou recebendo um convite, né, para ir pregar no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade. E ele, quando soube, esse pastor Paulo, quando soube, imediatamente se ofereceu, né? Ofereceu o lugar da sua casa para que ele pudesse ficar, né? E convidou não só o pastor Douglas, mas toda a sua família para ficar com ele. E ficou hospedado na casa desse pastor Paulo e ele fez de tudo. Ele foi buscar no aeroporto, presenteou os filhos do pastor, levou eles para almoçar, pagou a conta, deixou eles instalados num apartamento onde tinha TV a cabo, internet, né? Por 4 dias. E tudo isso foi acontecendo. E como se não bastasse, ele ainda levou café da manhã para eles todos os dias, levou eles para a praia, para ver a praia, levou para almoçar, para jantar, dirigiu até a igreja, levou ele até o compromisso, não só para ele, mas para toda a sua família. E aquele pastor derramou sobre a vida dele amor e cuidado. E quando terminou o evento que ele estava, né, aqui no Rio de Janeiro, ele foi embora para sua cidade, para Bragança. E quando ele chegou lá, né, depois, recebeu uma mensagem do pastor Paulo, se ele poderia, né, concluir, fazer aquele trabalho do DVD que ele tinha já falado com ele há uns 3 meses atrás. E o pastor Douglas ficou tão assim constrangido pelo amor que lhe foi dedicado que
ele fez aquele DVD na mesma semana. E ele comenta que, assim, porque ele foi amado primeiro, ele teve o prazer de atender o pedido daquele amigo. É interessante que a graça, quando a palavra de Deus fala que o amor de Deus nos constrange, é nesse aspecto. É porque ele nos amou primeiro, e esse amor ele é tão intenso, tão profundo, tão verdadeiro, que nos constrange a pecar. É esse amor, é essa graça que faz com que a gente vença o pecado. Se você não tem alcançado isso, você precisa ter consciência e percepção do grande amor de Deus, do grande sacrifício que Deus fez em seu favor, em meu favor. Então, portanto, o que nos impulsiona a andar em santidade é entender o amor de Deus por nós. Enquanto nós não conseguimos entender o amor de Deus por nós, a gente vive errando, a gente vive pecando, a gente vive fazendo coisas que desagradam ao Senhor. Se você tem falhado na vida piedosa, na vida de santidade, é porque você ainda não compreendeu ainda o quão amado por Deus você é. O quanto você é filho. Ao assimilar esse amor, o constrangimento causado pela revelação vai levá-lo a viver em santidade. Afinal, como eu posso deixar de atender ao pedido desse Deus que me salvou de graça? Como negar um pedido ao meu Salvador? Ele nos livrou da morte eterna, libertou-nos da escravidão, do pecado, sem que merecêssemos. A chave para ser livre do pecado é compreender o quanto Deus ama você e lembrar-se que não é preciso fazer ou ser alguma coisa para receber esse amor. Isso é graça. Os mandamentos vêm depois, porque Ele nos amou primeiro. O nosso maior desafio, enquanto cristãos, é entender o quanto Deus nos ama. Leia Romanos 8 atentamente e perceba o que Jesus fez por nós, do que Ele nos libertou e o que nós significamos para Ele. Comece a prestar atenção aos detalhes dos evangelhos. Note como Jesus se importou com os discípulos e com as multidões que o seguiram. Note como a morte e a ressurreição dele foram preparadas e profetizadas séculos antes. Note como ele orou por mim e por você antes de nós existirmos. Está lá em João capítulo 17, no versículo 20. Busque em cada detalhe do seu dia o amor de Deus por você. E acredite, a sua vida vai mudar quando você conseguir entender o amor de Deus por você. Muitas das vezes nós não estamos acostumados a sermos amados dessa forma. E muitas das vezes não sabemos como retribuir esse amor. E a forma de retribuirmos esse amor que Deus tem dispensado para a minha vida e para a sua vida é agradando, é dando a Ele aquilo que verdadeiramente vai fazê-lo feliz, que é ter seus filhos andando em santidade, é ter seus filhos vitoriosos vencendo o pecado. Nós vemos muitas pregações sobre vida vitoriosa em muitos aspectos, mas a maior vitória que você pode ter, independente da situação, da circunstância que você viva, é a vitória sobre o pecado. E sobre ele, Deus já te deu poder para isso. Que poder é esse? O amor dele. É o amor dele que nos constrange e nos faz viver uma vida em santidade. Medita nisso hoje. Feche os teus olhos. Vamos orar nesta manhã. Ore comigo assim. Senhor Deus, eu declaro nesta manhã que tem dias que eu não consigo obedecer os seus mandamentos. Tem dias que é muito difícil andar em santidade. Mas eu quero viver piedosamente, em santidade. Para isso, preciso entender o seu amor por mim, Senhor. Faz-me compreender, através da sua palavra e através do meu dia a dia, a imensidão do seu amor por mim. Que eu seja um imitador fiel do meu irmão mais velho, Jesus Cristo, no nome de quem eu oro. Amém. E
que você possa e consiga entender o grande amor de Deus pela sua vida, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. E paz seja contigo.